E aí, galera? Conseguimos entrar ao vivo? Uhul! E... Ó, a gente conseguiu, hein, Mari? Ó, estamos ao vivo. Vamos ver quanto tempo vai demorar isso. Vou esperar aí, né? Quem sabe tem mais gente que quer acompanhar a nossa live. Ah, Di! Oi, Di! Mariana Fadini, nossa convidada. Então, gente, deixa eu ir falando. Ontem a gente tinha uma live marcada às 20 horas, né? A gente chegou a começar, mas não deu para continuar, né? Problemas do Instagram mesmo, né? A gente fez tudo o que era possível aqui, mas não deu. Porém, a gente é pessoa lutadora, né? Que persiste no babado. Então, a gente vai fazer agora à tarde essa live, tá? Para quem não conhece o canal, a maioria aqui... Ah, pizzaria, isso aí, pizzaria. Também tem criançada aí. Bora aprender como pôr a rotina em ordem em casa com a criançada. Gente, o nosso objetivo aqui, da Família Organizer, do nosso canal, é passar para as pessoas um conteúdo, dicas, que ajudem elas a se manter organizadas em casa, como família mesmo, né? Que cada um tem como desenvolver o seu papel dentro do lar. Então, esse aqui é o nosso objetivo. E hoje, especificamente, a gente vai falar das crianças, né? Como as crianças, nesse período atípico, que elas também ficam ansiosas e a gente acaba passando isso para elas, como a gente pode ajudar em casa com a rotina, para que elas fiquem mais tranquilas e até para o retorno às aulas, né? Fazer alguma coisa que funcione já em casa para que quando elas retornem não seja tão difícil a adaptação. Esperamos que seja logo, mas a gente tem que estar preparado para tudo, né, gente? Então, estamos em casa, vamos fazer o nosso papel em casa com elas, tá? E para isso, hoje, eu vou convidar a Mariana Fadini. Ela é professora, né? Porque não sei se o pessoal que está aqui sabe, mas além de personal organizer, eu sou educadora há 10 anos, né? Então, eu trabalho também com crianças. E organização e criança, na minha opinião, andam de lado a lado, né? Lado a lado. Então, ela também tem experiência na área, né? E tem muito conhecimento, né? A gente convive, eu sei como é o trabalho dela. E hoje eu vou convidá-la para participar com a gente. Não sai daí, gente, tá? Vou chamar ela, deixa eu ver. Guardando Mariana Fadini. Ah, oiê! Oi, Nós conseguimos! que bom. Tudo bem com você? Tudo bem, e aí? Tudo. Só um pouco que tá falando lá um pouquinho alto. Família em casa, né, gente? Estamos todos em casa. Como tá difícil isso aí, né? Nesse momento eles estão passando escondidos aqui, né? Porque eles acham que eu vou esconder, mas eu não vou. Se bobear, eu viro a câmera aqui. Então, Mari, se apresenta pra gente. O pessoal tá olhando aí esse rostinho novinho, né? Parece que é tão novinha, mas tem muita experiência, né? Para contar pra gente. Se apresenta pro pessoal que tá te vendo aí. Sou a Mariana, né? Como ela já falou. Eu tenho 14 anos de pedagogia, de sala de aula, e dentro desses 14 anos, eu fiz 5 especializações: gestão escolar, psicopedagogia institucional e clínica, neuropsicopedagogia, direito educacional e o transtorno autismo. E já trabalhei em escola particular 9 anos, trabalhei na prefeitura de Votorantim e agora é meu 6º ano na prefeitura de Sorocaba. Do berçário, 8 anos, de todas as... Então, Da educação básica, já passei por todas as fases. isso.
Então, tipo, você nasceu estudando, né? É, E agora você tá com um pessoalzinho pequeno, né? De 1 aninho, né, tô Má? na creche, alguns anos consecutivos na creche, e esse ano com creche um. Crianças entre 1 ano e meio até o fim do ano, eles têm 2 anos. É o que eu estou esse ano. Ah, ok. Então, Má, queria que você ajudasse esse pessoal que está em casa, essas mães que estão com os filhos aí, né, no perrengue. Oi, Eliane, obrigada de você estar aí acompanhando a gente, viu? O que que você acha? A organização e criança dá certo, na sua opinião? É necessário. Ah, Sim, dá certo, é necessário, porque não existe milagre, né? Não existe milagre. Nada na vida existe milagre, existe a rotina. A rotina, ela faz parte da organização e do planejamento, né? A rotina, a organização e planejamento são coisas indissociáveis, não tem como uma não depender da outra, né? É uma coisa que eu faço, é a minha prática, e eu falo com propriedade, você também faz parte desse mundo da prática com as crianças e a gente está falando não só para educadores aqui, né? Nós estamos falando para um público geral. Então vamos tentar falar tanto a parte da educação quanto a parte da casa, fazer algumas analogias, o que funciona na escola, o que funciona, vai funcionar em casa, o que fazer na casa para que funcione na escola também, porque é muito claro, né? É muito nítido a criança que vem de um lar organizado, de um lar com rotina, e uma criança que não tem isso. Para nós é muito claro isso, nós temos um olhar crítico com as crianças, é muito nítido a criança que é habituada a ter ordens, a receber ordens, a fazer parte de uma rotina na casa, e a criança que vem de um lar que não existe a rotina. é verdade. E como que em casa a mãe. Porque assim, né? A gente ouve muito as mães quando vão para a creche ou buscam seus filhos, ou veem algumas fotos que a gente mostra, eles falam, nossa, como que eles ficam assim sentadinhos na hora da comida? Como eles conseguem se alimentar sozinhos? Como eles já conseguem mexer na mochilinha sozinhos? São coisas, né, que a criança acaba adquirindo autonomia. E isso tem muito a ver com a organização, né? Em casa, Mari, o que você acha que a gente pode sugerir para as crianças nesse período, né? Que a gente está vivendo, que a gente não pode fechar os olhos para esse período, mas também, eu aqui, falar a minha opinião pessoal, não dá para a gente viver só nisso, né? Só no momento, um tempo inteiro desesperador, só com notícias ruins, porque senão a imunidade também baixa, né? Porque a gente vai ficando desesperado e então, vamos aproveitar o tempo que a gente tem em casa, né? E no caso, as mães com os filhos, o que que eles podem estar fazendo em casa em relação à rotina, por exemplo, né? Coisas básicas, tipo sono. Fala um pouquinho de como que é na creche e como elas podem fazer em casa. Uhum. Não existe milagre, né? Como eu falei, não existe milagre, não existe fórmula mágica, não existe uma coisa instantânea. É método. O método é simples e ele precisa ser seguido, ele precisa ser respeitado. E horário. Horário é importantíssimo. Horário é importantíssimo. Como na escola, na casa, é possível sim ter horário. É só se organizar, se planejar de um dia para o outro, de uma semana para outra, para conseguir ter esse planejamento, essa organização, para conseguir cumprir os horários, porque também não adianta planejar e não ser cumpridos esses horários. E só é possível ser cumpridos os horários com o planejamento, com a organização. E regras, as regras são importantíssimas. Como eu falei, não existe milagre, não existe nenhuma fórmula mágica. São coisas simples, mas que precisam ser seguidas. As regras não podem ser burladas. Não podem. Se as regras existem, elas precisam ser exercidas. É diferente Uhum, da flexibilidade, né? Como na escola, se a gente planeja uma atividade ao ar livre e chove no dia, a gente não vai se desesperar. Do mesmo jeito na casa, se você planeja uma coisa e ela não acontece, precisa existir essa flexibilidade, essa calma, essa ser centrado. O sim
quando for sim e o não quando for não. Isso é Isso é importantíssimo, importante, porque isso é até bíblico, né? Que seu sim signifique sim, sim e o seu não, não. É isso as aí. crianças, elas são muito, elas percebem muito, né? Elas são muito sensíveis. Se ela sabe que você disse sim e é não, se ela sabe que você disse não e é sim, ela não vai respeitar você. Ela precisa entender que o sim é sim e o não é não. O adulto precisa exercer a maturidade do adulto, né? O adulto precisa ser adulto. Ele não pode entrar na vibe da criança, discutir com ela na mesma linguagem, da mesma forma, né? Ele precisa exercer. O adulto é você, seja adulto, né? É, planejar atividade para o dia todo, com horários. Ah, vai começar a tal hora e vai terminar a tal hora. Isso é importante. Aceitar a ajuda de outras pessoas também na casa é importante, porque como na escola nós temos a ajuda das pessoas que fazem a faxina, das pessoas que fazem a comida, das pessoas que administram a escola, que a parte gestora. Em casa também, não precisa centralizar tudo em você. Aceite as ajudas das pessoas que vivem com você ou que podem colaborar de alguma outra forma, não sendo dentro de casa. Precisa de um momento livre, de um relaxamento para as crianças, para elas ficarem sozinhas com elas mesmas, para elas aprenderem a ficar sozinhas, né? Precisa desse momento. E o método, ele precisa ser seguido. Então, é isso, basicamente é isso que nós fazemos na escola e que é possível fazer em casa também. Sabe que uma coisa muito legal, Mari, que assim, as pessoas, legal não, é ruim, na verdade. As pessoas confundem a liberdade que a gente tem que dar para a criança com a libertinagem, né? Isso é Então, tipo, autonomia, né? e isso, a liberdade, ela vai estimular a criança a ser autônoma, a lidar com as próprias situações, aquilo que está no controle dela. Mas a libertinagem torna a criança mal educada, uma criança sem limites e que faz a família passar vergonha, né? Quem já não passou vergonha no mercado, alguma coisa com criança? E às vezes o problema é nós mesmos, nós temos que estabelecer limites, né? A rotina, como você falou, não é uma coisa milagrosa, mas ela funciona se ela se tornar um hábito, né? Como você falou, repetir. Não vai dar certo no primeiro momento, né? Não dá Não. certo, não dá. A criança, e outra, a rotina é diferente com cada criança, mas tem coisas que dá para fazer em comum, né? Que elas aprendem a respeitar, né? Então a gente tem que ter o hábito e não desistir facilmente, né? Ah, eu cansei de fazer isso, não vou fazer de novo, porque ela não obedece, ela não obedece. Então, assim, se você desiste, é muito mais fácil para ela desistir, né? A gente tem que Sim. mostrar, conquistar da criança o respeito e a confiança, praticando, né? O tempo inteiro, praticando o tempo inteiro, porque senão sai do controle mesmo, né? Como você falou, numa sala de aula, a gente vê, às vezes é bonito de ver, né? 15, 20, 25, fazendo a mesma coisa. Como que se consegue? Porque é rotina. E a Uhum. rotina, os hábitos, né, Mari? A gente está até conversando, leva aí no mínimo uns 21 dias para se tornar hábito, né? Sim, existem muitos estudos psicológicos, tudo, que dizem que qualquer coisa que você faça por 21 dias consecutivos se torna um hábito na sua vida. Muitos estudos, qualquer coisa que você for pesquisar no Google vai te dizer isso. Não sou eu, não é você que está falando, são estudos que dizem dos 21 dias. Existem desafios de 21 dias de dieta, existem desafios de tudo o hábito é 21 dias para ele se tornar um hábito na sua vida, que você faça consecutivamente. Até você disse de passar vergonha com criança no mercado, as crianças que elas têm consciência do que ela pode fazer em determinados espaços, ela vai se comportar. Ela sabe qual é o limite dela dentro de uma casa, ela sabe qual é o limite dela na casa de outra pessoa, visitando, no mercado. A criança que está habituada a seguir uma rotina, a ter ser respeitada com a sua individualidade, com sua capacidade, com o que ela é capaz de fazer, ela vai saber se comportar. Até
para dar bronca precisa de rotina, né? Precisa ter uma constante. Porque se um dia você grita com a criança, um dia você bate, um dia você põe de castigo, um dia não tem uma constante. Então, até para você dar bronca na criança, você precisa ter ser centrado, você precisa ter um hábito dessa bronca, cada família vê qual é o seu melhor método, né? Lembrando que para dar bronca na criança é falar com paciência, é agachar, falando olho no olho. Agressões físicas e gritos só causam bloqueio de aprendizagem. A raiva, você fica alimentando a raiva na criança e traumas, né? Não é necessário bater para educar. Isso a gente já está entrando em outro viés, mas é importante Mas tem a dizer. ver. Não é necessário. Um adulto centrado, um adulto que tenha consciência de qual é o papel dele de adulto, ele consegue chamar a atenção da criança dentro do que é aceitável, do que é saudável para a criança. E o que eu acho legal também, Mari, é que muitas vezes, né, os pais, eles mandam, né? A gente, pai, né? Você não, ainda não, né? Mas tem lá os seus aluninhos. A gente manda, faça isso, faça aquilo, faça isso. Não faça isso. E às vezes a criança só não faz porque ela não entende, né? Quando você mostra o porquê das coisas, olha, não atravesse a rua, senta, explica para a criança, né? No momento, assim, olha, se você atravessar a rua, você vai correr risco, vai se machucar, é perigoso, né? Olha, você tem que comer esse legume. Talvez você não goste, mas você também não gosta de tomar injeção, de remédio, às vezes é necessário. Então vamos comer alimento para não precisar de tudo isso, né? E mexer muito com a ludicidade da criança, brincar, né? A gente faz muito isso na creche, né? Lá a gente põe vida em tudo, né? Tudo tem vida, tudo fala, né? Porque eles se atraem mais à ludicidade, ao conto de fadas, né? Que a gente pode, na verdade, tornar ele real no dia a dia, né? Sim, então, se tiver que fazer de brincadeira, vamos fazer brincadeira, vamos ser felizes em casa com o objetivo que a criança entenda, né? Que é o melhor para ela aqui. Estabelecer metas reais. Como? Estabelecer metas possíveis para a criança. Sim. Reais, porque se você dá um comando e a criança não é capaz de fazer aquilo, ela vai se sentir frustrada, né? Judiação, né? Se em casa e na escola você dá um comando e ela não sabe o que fazer, ela também vai ficar perdida e vai se sentir frustrada. Em casa, guarde o seu brinquedo. Se esse brinquedo não tem um lugar para ser guardado, como que ela vai conseguir fazer o que você pediu, né? Então, a organização. Sim. Né? Criar lugares. É assim, a gente fala na organização que a gente cria casinha para os objetos. Porque você tem a sua casa, você sai de casa, mas você tem para onde voltar, porque você tem a sua casa. Então, quando você tem as coisas em casa, com lugar criado para elas, uma casinha, elas sabem onde devolver essas coisas, né? Então, as pessoas às vezes falam, guarde isso naquele lugar, isso mesmo, né? Guarde tal coisa, guarde aquilo, mas guardar onde? Se na própria casa não tem um lugar específico, né, para isso. Isso também vem do adulto, porque a criança faz mais o que você faz do que o que você fala, né? Então, se você também tem a mania de não dar muita bola para quando é não para você, para quando você combina alguma coisa com alguém, né? Então, a criança também não vai te respeitar nesse sentido, porque ela vai falar, por que eu vou fazer? Minha mãe não faz? Exatamente. E até quando você combina com a criança, né? Olha, você vai fazer isso porque depois nós podemos fazer isso. E faça, né? Porque aí você adquire a confiança da criança, né? E vê resultado, né? Sim, o adulto é modelo. O adulto é modelo. Se você não quer que a sua criança grite, você não grite. Se você quer que a sua criança seja organizada, você tem que ser organizada. Se você quer que a sua criança seja calma, você tem que ser calma. Não adianta você exigir se você não dá o exemplo. Isso na escola é muito nítido, é muito claro para nós, né? E quando o adulto, ele se planejou, ele
tá organizado, a sala é um ambiente mais calmo, as crianças são mais calmas, as crianças ouvem. Quantas vezes eu já escutei? Nossa, mas eles escutam você, né? Nossa, mas eles estão fazendo o que você pediu? Nossa, mas eles são tão pequenos e eles estão escutando o que você está falando, eles estão entendendo o que eles estão falando. Eu escuto muito isso, porque o adulto ele não pode subestimar a capacidade da criança. Ele é pequeno, mas ele entende sim, ele é capaz sim, ele corresponde sim ao que o adulto está exigindo dele. O ano passado eu trabalhava no berçário. Os meus bebês, eles ouviam história, eles me escutavam. Quando eu ia dar um comando, todos paravam o que estavam fazendo e olhavam para mim. Isso é um hábito, isso é uma rotina. Você ficou comigo um pouco lá na sala, né? Você viu de perto. É só o hábito, não é milagre. Cansa, cansa. É exaustivo, mas você tem que focar no seu objetivo. O que você pretende com isso? O que você pretende com essa organização? O que você pretende com essa... o que você está pretendendo? Então, foco no que você está pretendendo e continua fazendo. Haja o que houver, continue fazendo a sua rotina, continue fazendo o que você planejou, continue cumprindo com os seus horários. Obrigada, Silvia. Silvia colocou um comentário. Obrigada, Silvia, de estar acompanhando a gente aí. Obrigado, povo, viu? Vocês estarem acompanhando. Não saiam, continue aí, que a gente tem mais assunto. Outra coisa que eu queria comentar é respeito aos horários, né, Mariana? Respeitar os horários é tão importante isso para a criança, porque é muito mais estar envolvido do que simplesmente, ai, não, eu tenho que ser a chata do horário. Não é isso, né? O intestino da criança depende da hora que ele come, né? O bom sono da criança depende de como ele come, né? No horário que ele come. A forma que ele passa o dia vai deixar ele mais calmo ou não, né? E isso não é só agora, né? Visando o futuro, porque uma criança que a gente desenvolve a mente organizada, ela tem muito mais chance de ter menos traumas, de lidar melhor com a adolescência, que é Nossa, quanta criança se perde quando chega na adolescência, né? Então, ter essa confiança enquanto criança é muito importante, porque não é simplesmente ser a chata do horário. Ela tem toque, né? A gente ouve isso. Mas muito. Não é, que tem muita coisa envolvida. A gente escuta, né? Muito isso. E também a criança, ela tem confiança no que vai acontecer depois, né? Quando tem uma rotina certinho, por que a gente pede para fazer adaptação na creche, por exemplo, quando a criança entra? Porque é importante ela se adaptando aos poucos aos horários, porque ela vai tendo autoconfiança, ela vai confiando no que vai acontecer depois, ela vai ficando tranquila. Olha, eu sei que agora, eu estou no caso na creche, eu sei que agora eu vou me alimentar, depois vou lavar a mãozinha, a própria criança fala pra gente, lavar as mãozinhas, tia, agora? Depois, ela sabe que vai descansar, né? Que é o horarinho do descanso na creche. Aí ela tem confiança, né? É claro que criança dá trabalho, né? Mas aí é que está envolvido tanto o profissional quanto a mãe, né? Porque não é... A gente sempre fala isso, matéria-prima nossa é ser humano, né? Como que a gente está criando eles para se prepararem para o futuro, né? A gente tem que pensar no agora. Mesmo criança, bebê, como você falou, 0 ano, né? Mas, né, eu também trabalhei no berçário ano passado e tem experiência assim que foi o primeiro ano que eu trabalhei no berçário. Eu fiquei assim, chocada, né? Porque, tipo, você canta a musiquinha, eles já sabem a coreografia da musiquinha, sabe? Assim, não dá para subestimar a criança. E o que a gente tem que pensar, né, Mari, que a mesma facilidade que eles têm para aprender o bom, o certo, eles têm para aprender o errado, né? Sim. Então, qual é a nossa responsabilidade? Pais, né? Agora, nesse momento que eles estão em casa, os bons hábitos de higiene mesmo. Se você ainda não tem pai, mãe aí que tá vendo a gente, incorpora, porque já era, né? Tratar faz tempo. As crianças que estão acostumadas a fazer isso, elas estão mais imunes a todo esse tipo de doença, coisa que tá vindo por aí, né? Porque agora o babado tá pegando. Mas a gente que trabalha em creche, a gente passa por vários problemas de saúde, né? As crianças sempre, ou é uma sinusite,
Então, a gente sempre está no álcool em gel, higienizando a mão das crianças, sempre, cada atividade que mexe com terra, com areia, a gente higieniza, a gente, né? Porque é preocupação da gente. Então, incorpore esse hábito em casa, né? Porque é importante, previne para muitas coisas, né, mãe? Sim. E aí? O que mais você quer falar aí desse babado? O que a mãe pode estar fazendo agora em casa? Sim, os benefícios que essa rotina vai trazer para as crianças, tanto em casa quanto na escola, e agora, nesse momento da casa, mais ainda porque as crianças que são habituadas a estabelecer a rotina em casa, elas se dão melhores na escola, sem dúvidas nenhuma. Disso eu falo com propriedade, eu falo certamente. Crianças que têm o hábito da rotina em casa, elas sofrem menos na escola, sem dúvidas nenhuma, né? O que a rotina, a organização e o planejamento traz de benefício para a criança? Primeira coisa, baixar a ansiedade da criança. A criança fica muito mais segura, ela fica segura. Ela sabe o que você estava falando, ela sabe o que vai acontecer depois. Como que funciona na escola? Como que nós fazemos com crianças de todas as idades, até o 5º ano? Iniciou o dia, sendo o período da manhã ou da tarde, crianças, hoje vai acontecer isso no nosso dia. Na educação infantil, turma, nós vamos fazer isso, depois nós vamos ao parque, depois tem a atividade do dia que vai ser essa, depois nós vamos comer, depois nós vamos fazer a higienização, preparação para ir embora e a mamãe vai chegar. No fundamental, turma, hoje nós temos aula de português, matemática, intervalo, depois 2 de ciências, vão fazer tal lição para casa e vai embora. Essa rotina do que vai acontecer no dia é uma segurança para a criança e baixa a ansiedade. Ela tem o controle do que vai acontecer, porque a criança, ela não tem autonomia 100% da vida dela, né? Ela depende do adulto, o adulto que fala para ela o que vai acontecer. O adulto, se você levanta, falar, hoje eu quero fazer tal coisa. Ah, não, mudei, quero fazer tal coisa. Você pode mudar. A criança, ela faz o que você vai estipular para ela. Então, ela ficar à mercê da sua instabilidade é prejudicial para ela. Ela precisa ter essa rotina, ela precisa ter estipulado para ela o que vai acontecer depois, o que vai acontecer ao longo do dia dela, que a ansiedade dela vai baixar muito. Ela vai ficar calma, ela vai ter segurança, autonomia. Também em todas as idades, a criança desenvolve a autonomia dela. Criança dependente, também de todas as idades, até um ponto é saudável, passou de um ponto já é preocupante, porque a criança precisa ter a sua identidade, ela precisa desenvolver a sua personalidade. Ela vai conseguir fazer os combinados. Se você estabeleceu a rotina e fez os combinados, ela vai cumprir. Ela vai deixar o adulto, tanto na escola quanto na casa, fazer a comida se tiver que fazer, limpar se tiver que limpar, porque ela sabe que a hora de ficar com ela vai chegar. Ela sabe, na escola, nós também temos outras coisas para fazer. Nós temos bilhetes, nós temos a parte burocrática que a gente tem que fazer. E por como que as crianças deixam a gente fazer na escola? Porque ela sabe que a hora de ficar com ela vai chegar. Quando estamos com as crianças na escola, nós estamos 100% com elas, sentado no chão ou fazendo qualquer outra atividade. Nós não estamos olhando no celular, nós não estamos assistindo televisão, nós não estamos fazendo outra coisa. É essa devoção real para a criança, inteira para a criança. Porque se ela está entendendo que você está inteiramente com ela, a hora que você precisar fazer uma outra coisa, ela vai deixar você fazer, ela não vai ficar no seu pé. Isso também eu falo com propriedade, pois isso acontece na prática, isso é a minha vivência. Com certeza. Tempo de qualidade faz toda a diferença, né? Porque hoje o povo está muito ligado, né, no celular, e a gente sabe, não vamos ser hipócritas,
prática, né, gente? A gente sabe que precisa do celular, a gente faz muita coisa via online, né? Tem bastante recreação, a gente faz um monte de coisa online, mas não dá para fazer ao mesmo tempo estar com a criança e estar fazendo outra coisa. A criança percebe isso. E daí você perde a moral, né, gente? Perde a moral. Você não dá atenção para a criança, não dedica aquele tempo com qualidade, né? Tem muita coisa para fazer em casa, gente. Tem contação de história aí que está liberado para o povo acessar na internet para contar a história para as crianças. Quebra-cabeça, né, Mariana? Até a gente, né, fazendo isso. Tem jogos de família, tem, sabe, jogo de pergunta. Nossa, tem muita coisa legal que dá para usar a criatividade nesse tempo que você está em casa. Aproveita para ficar com o filho, com qualidade. Mas isso aí que a Mari falou, é devoção real, né, Silvia? Silvia concorda com você, né? Devoção real para a criança, né? É estar ali com ela de verdade, né? Compartilhando o momento, vivendo aquilo que ela está vivendo, porque daí ela percebe que ela é importante. Então, quando você falar, não, agora não tem tempo, você tem que fazer outra coisa, porque a mamãe precisa fazer isso, ela vai entender, né? Talvez insista um pouquinho, mas aquela coisa de seu sim signifique sim, e o seu não signifique não, né? E depois dá esse tempo para ela. Ela sabe que ela pode contar com isso, né? Não que ela escanteie, né? De vez em quando um oi, tudo bem, responde, mas não vive aquilo com a criança, né? E passa tão rápido, né? Sei porque meus filhos têm uma de 27, outra de 19, parece que foi ontem, né? Então passa muito rápido e a gente precisa estar com eles, né? De verdade. Então vamos aproveitar esse momento em casa para fazer isso, né? A rotina da creche é assim, gente, só para ter uma noção, que vocês podem fazer em casa também e respeitar os horários, né? O café é entre 8 e 8 e meia, né? E tem os bebês que mamam às 8. Então, 7 e meia, 8 horas, horário do café. Estipula isso na sua casa, né? Um horário para tomar o café da manhã. Aí, depois tem o almoço. Na creche é 10 horas para os menores, tem 10 e meia para os outros, até 15 para as 11. Entre 10 e 11 horas, horário para o almoço. Depois um banho relaxante, né? Na creche a gente não consegue dar isso, porque a gente se esforça na educação, o assistencialismo é difícil, né? Embora a gente cuide, mas em casa, dá um banho relaxante, põe a criança para descansar, né? Depois acorda, água, muita água, né? A criança precisa sempre estar tomando água. Faz uma rotina. Ah, eu vou começar agora do zero? Sim, tudo bem. Vamos começar do zero, mesmo que a criança já esteja grande, como a gente já falou, demora aí 21 dias, né? Pelo menos, para ter esses novos hábitos, né? Todo mundo pode ter esse novo hábito, não tem desculpa. Só tem que ter mesmo a consciência e ver a necessidade disso, né? Pensa do porquê fazer isso para o seu filho, para sua filha, né? Porque hoje o que a gente vê muito, hoje em dia, é a criança acorda a hora que quer, ela come o que quer, né? Aquilo que está mais fácil. Não quero comida pronta, vou comer o salgadinho, o biscoito de polvilho, que está mais fácil ali, né? E não é assim, né? Na creche a gente não tem alimento alternativo para a criança. Ai, que maldade. Não é maldade. A criança precisa aprender o que é importante para ela e que ela tem que ter naquele momento. E que se ela não tem naquele momento, ela não vai ter depois. E é o gatilho da escassez, que ajuda a criança a entender que ela precisa, no outro dia, naquele horário, se alimentar. Em casa, muitas vezes, coração de mãe, a gente fala muito, né, que quem ama faz tudo que a criança quer. Não. Quem ama disciplina. E para disciplinar é difícil às vezes, né? Então exige esforço, repetição, falar não. Muitas vezes na hora que a criança não quis comer, mas eu quero bolacha. Não, bolacha não. Agora não é hora de bolacha, é hora de alimentação saudável, né? Mamãe, eu quero brincar agora. Não, agora nós vamos parar e fazer uma atividade aqui, que é importante, e depois a gente brinca, né? E cumpre isso com a criança, mostra para ela a importância disso, né? Quantas crianças por aí estão obesas, crianças com diabetes, né? Então, é muito importante a gente tomar cuidado também em casa, né? Com a alimentação, com a boa rotina, né? Atividade física, põe a criançada para dançar, né? Paga mico com elas, é tão gostoso, né? Do que pôr a criança sempre para sentar ali e ficar assistindo ou um videozinho no YouTube, né? No celular, ou coloca para assistir desenho na televisão. Daí a criança não, né? Não tem fôlego nem para
andar de bicicleta, para pular, brincar, põe a criançada para brincar, né? Precisa disso, né? De uma rotina saudável, né? E isso envolve tempo, dedicação, persistência, né? Não é de um dia para o outro, a gente tem que ter fé que vai dar certo, né? E a fé tem que ter obras, né? Então vamos praticar a rotina e fazer junto com a criança. Não adianta nada eu pôr a criança para comer na mesa, eu ir comer no sofá assistindo televisão. Você acha mesmo que a criança vai fazer? Não é verdade? A gente tem que mostrar com atitudes, né? O que é certo e o que é errado. Não é, Mari? O celular, ele foi feito para prender atenção mesmo, né? Oi, Brenda. Se a gente não se policiar, a gente também fica escravo do celular, né? Porque ele prende a atenção de verdade. Na escola, nós não temos celular para dar para a criança. Como que faz? Por que na escola dá certo? Né? Na escola, nós não temos celular para dar para a criança. E funciona. Tudo isso que eu estou falando funciona sem o celular para a criança. As crianças muitas vezes ficam 10 horas na escola sem pegar no celular. Como que dá certo na escola, né? São essas práticas que nós estamos falando aqui, né? Que precisam ser seguidas. O celular, ele tem muita coisa boa, né? Muita coisa interessante. Se usado com parcimônia, né? Usado com sabedoria. Tudo que é demais não faz bem. Por que que o celular só para criança não é interessante? Ah, mas o celular ensina a falar, ensina as letras, ensina... Mas por que que eu não posso dar o celular então, já que ele tem tanta coisa boa? Porque a criança, ela precisa do concreto. O celular, o estímulo da criança no celular é a linguagem auditiva, a linguagem Nossa, visual. gente, presta atenção nisso. A criança precisa do quê? Do concreto. O celular não dá certo nisso. O concreto, explicando para quem não é da educação, é o pegar. Ela precisa das texturas, ela precisa do brinquedo, ela precisa do encaixe, ela precisa da tentativa e erro, ela precisa do concreto. E no celular, o concreto não existe, porque ela só está sendo estimulada visualmente, auditivamente, e a criança precisa desse concreto. Para o desenvolvimento pleno dela, ela necessita do concreto. Se ela crescer só com esses estímulos visuais, auditivos do celular, ela vai ser um adulto que vai ter déficit, vai ter dificuldade. Em algum momento da vida, ela vai aparecer o que não foi desenvolvido na idade certa. Ah, mas quando for adulto, ele corre atrás. Não, isso não existe. Qualquer estudo que você faça mais aprofundado sobre isso, ele mostra que se a criança não for estimulada na idade certa, ela não recupera isso. Ela precisa, a cada fase... Fica uma lacuna, né? Sim, adultos que caem muito, que não sabem cair. Foi um erro lá de quando começou a andar. Entendeu? Adultos que não conseguem fazer atividades manuais minuciosas. Erro lá na coordenação motora fina, que devia ter sido estimulado, ter sido desenvolvido na idade certa, e não foi. Isso não é recuperado quando adulto. Então, o celular, ele é prejudicial nesse ponto, de estimular só o visual, só o auditivo. Existem muitas outras possibilidades para a criança. Se quer assistir um filme no celular, na televisão, ótimo. As tecnologias precisam ser usadas mesmo a favor da nossa rotina, do nosso dia a dia. Vamos fazer, depois que termina o filme, uma interpretação do filme. Os maiores fazem escrevendo. Os menores fazem com desenho. Vamos abranger outras áreas do cérebro. Oi? Com certeza. Falei um oi para a Esther, porque tá todo mundo acenando olhando para a gente aqui. Vamos estimular outras coisas, né? Vamos fazer um planejamento. Ah, vamos fazer uma cabana. Vamos desenhar como vai ser essa cabana. Vamos planejar como a gente vai fazer essa cabana. Envolver a criança nesse planejamento. E depois a gente
observa o planejamento que foi desenhado, vamos construir essa cabana, dá dentro da cabana, vamos estabelecer uma rotina dentro, deixa a criança fazer dentro da cabana dela o que ela sabe, o que ela vive, porque a criança repete, né? A criança repete o que ela vive. Então, é um momento de observação mesmo. Será que as minhas práticas de rotina estão dando certo? Deixa a criança mandar na casa dela para ver o que está acontecendo. É isso que acontece na escola. É isso que acontece. As É crianças, verdade. elas brincam na escola como elas se comportam em casa, né? Do mesmo jeito que a criança conta. A Silvia postou esses dias a filha dela contando história para as bonecas do mesmo jeito que a professora conta na escola, né? Posicionando as bonecas todas e a professora sentada na cadeira virada com o livro para as crianças. Do mesmo jeito que eles repetem as coisas em casa, na escola eles repetem as coisas da casa. Então, se é um lar pesado, se é um lar que tem gritos, se é um lar que não tem respeito, eles fazem na escola também, né? A gente consegue observar isso. Então, envolver as crianças, né? Comecei falando do celular, em outras atividades, porque é necessário para o desenvolvimento das crianças o concreto, ela ter essa exploração de outros materiais, não só o eletrônico. Às vezes acho que a criança fala super bem, super desenvolvida, consegue entrar num link do YouTube, nossa, que maravilha, mas e esse outro lado dela, como que tá, né? É bem importante mesmo isso que você falou. E tem tanta coisa, né? Na escola a gente tem vários recursos que podem usar em casa, né? A gente usa massinha, a gente usa, como você falou, põe a criança para fazer de conta que está na casinha dela, que daí a gente conhece, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava no tanque de areia, eu e uma outra professora na outra escola, e a gente viu uma criança sentada igualzinho do jeito que a professora senta, e contando a história, assim, sabe? Com o livro, do jeito que a professora faz, assim, reproduzindo, né? E a outra respondendo que tinha que ir embora logo, porque ela tinha que comprar arroz Camil. Quer dizer, ela estava repetindo o que ela vive em casa, né? E o que ela vive em casa? Como você falou, um lar que as pessoas falam gritando, né? Aí olha para a criança, grita, né? Tá berrando. A criança não sabe o que fazer, né? Então é importante, a nossa atitude, como eu já comentei, né? Numa palestra que eu já fiz, o que a gente faz impacta no outro, né? Então, às vezes, mesmo dentro do ambiente, o que as suas atitudes como mãe, pai, está mostrando para o seu filho, né? Que tipo de ser humano a gente é em casa, né? Será que eu me preocupo com o outro? Será que eu né, procuro respeitar os horários, me alimentar direitinho, né? Claro que a gente, como o lar organizado, não é um lar que as coisas não podem sair do lugar, pelo amor de Deus, né? Até a gente fala, ó, se a sua criança chega em casa muito arrumadinha da escola, dá uma olhada no que está acontecendo lá, porque o ideal é ela chegar suja mesmo, bagunçada, porque senão que ela curtiu, ela fez bastante coisa na escola, né? Então o lar não é para ficar todo arrumadinho, só que a organização, o ato de tirar e devolver no lugar as coisas, isso cria na criança bons hábitos, né? E isso mexe também com o interno, né? Que a gente também aprende a organizar por dentro. O reflexo de fora, o que acontece fora, geralmente é o que está dentro da gente, né? Então, a gente tem que pensar quais são nossas atitudes diante da criança, né? Isso é muito importante. E logo a gente vai estar voltando, se Deus quiser, né? Esperamos. A rotina da escola. Então, seria legal, né, Mário? Os pais que estão em casa com os filhos e fazendo essas coisas, né? Procurar respeitar o horário de sono, né? A criança precisa descansar, né? Ela fica muito agitada. A gente percebe quando a criança não descansa na creche, né? Nossa, sim, fica mal-humorada, não consegue lidar com as coisas, né? Fica irritada e briga com o outro e bate, né? Então a gente tem que adquirir esses bons hábitos e aproveitar agora, né? Tudo tem um lado bom na vida. Tudo. E se você é adulto não consegue se comportar como um adulto, aí tem alguma coisa errada, né? Se você não consegue, a Tati adora a rotina que entrou aí, minha nutricionista maravilhosa. Ela também, ela é muito disciplinada, adora uma rotina, é sobre rotina que nós estamos falando, Tati. Então, se o adulto não consegue se manter calmo,
se ele não consegue falar baixo, se ele não consegue estabelecer essa rotina, se ele não consegue se controlar, aí o adulto que procure ajuda, porque tem alguma coisa errada, porque o adulto precisa se comportar como adulto, ele não pode se comportar como uma criança mal educada, ele precisa ele é o exemplo, como você falou, a gente está falando desde então. Ele é um exemplo, ele é um modelo, a criança vai copiar. Então, se ele não consegue se controlar com ser um adulto, se portar como um adulto, aí ele que procura uma ajuda profissional com psicólogos, com outros profissionais, com terapia, porque não é normal. O adulto, ele precisa se comportar como um adulto. E aquela coisa, né, de que o pai e a mãe começam a falar igual o bebezinho com a criança. O que você acha disso? Essa fala, ela, para o bebê, ela é importante. Ela traz um carinho muito grande para a criança. Em momentos, não é para falar assim sempre, né? Ela pode existir, essa fala de falar diferente, mas ela não pode ser constante, não pode ser assim sempre. Eu estou conversando com um adulto, eu falo normal, eu olho para a criança e eu falo dessa forma. Não. Pode fazer sim, é impossível não fazer, falar para não fazer é hipocrisia, mas ela não pode ser uma constante. Ela precisa ter também a fala correta, ter a fala normal para a criança, né? Não pode ser sempre assim, sempre eu falo errado, sempre não. Falar corretamente, essa fala infantilizada pode acontecer, mas que seja pouco. Não pode, a criança não pode aprender a falar dessa forma, né? E no momento que ela está sendo disciplinada, né, não é o melhor momento para falar com a criança assim. Né? Não. A criança tem capacidade para entender e ela se desenvolve melhor também quando a gente conversa, ela aprende com a nossa fala, né? Então, se ficar falando igual criança toda vez que for falar, daí fica complicado, né? O que isso tem a ver com organização? Quem está chegando agora, gente, tem tudo a ver, porque a gente está falando de rotina, né? E rotina tem tudo a ver com organização. Em tudo na vida. A gente tem que repetir, né, aquela rotina para se tornar um hábito, e com a criança não é diferente. Ela precisa disso. Isso que a gente queria deixar bem claro, né? Rotina não é uma graça, né? Assim, não, gente, é necessidade. A criança precisa disso. Então, se você ainda não está fazendo isso, se planeje para fazer. Porque a criança que não tem isso, ela sofre. Ela sofre. Como a Mari falou, a gente percebe nitidamente a criança que tem uma rotina em casa, está acostumada a se alimentar, ela é mais calma, ela é mais tranquila. A criança que vem de um lar conturbado, ela é muito diferente na sala de aula. E a gente tem um parâmetro que vocês não têm, né? Porque a gente tem vários alunos ali. Então é bem claro pra gente a criança que segue uma rotina e a que não segue. Então, vamos fazer, se essa live serviu para alguma coisa para vocês que estão vendo aí, que seja pelo menos para fazer rotina dentro de casa com coisas saudáveis, não só celular, né, gente? Vamos pôr coisa legal para essa criançada fazer, horário para se levantar. Seja exemplo, né? Acorde e já arrume sua cama, porque nesse babado que a gente está de ficar em casa, acorda, arruma a sua cama e se prepara para levar um dia como se você tivesse que trabalhar fora, né? Continue fazendo suas atividades nos horários e inclua a criança aí nos seus horários. Ela não estava nos seus horários, né? Ela não estava. Agora você tem a chance de estabelecer isso no seu lar. Então é uma grande oportunidade de pôr a criançada para ter uma alimentação melhor. E outra, se ela ficar o dia inteiro sem fazer nada, né, à mercê, à noite ela vai dormir quase nada, vai tirar o seu sossego, vai te deixar estressado. Então, vamos tentar estabelecer uma rotina aí, né? Você tem dicas, Mari, de que os pais podem estar fazendo agora? Como eu falei, né, no início, não existe mágica, não existe milagre, não existe fórmula mágica, existe rotina. Não, é que a gente começa a ficar repetitiva porque não tem segredo, não tem mágica. Quantas e a vezes rotina escrita, né, Mari?
Sim, Faz escrito, né? condições. Com crianças maiores dá para fazer escrito. Perto de um relógio é importante, se for fazer escrito, que o relógio esteja perto para cumprir os horários, para ter essa relação. Quantas vezes na escola a gente escuta, mas em casa ele não faz isso. Mas como que aí ele sabe? Mas como que aí consegue? Mas como que tá quietinho assim, sentadinho, te ouvindo? Em casa não fica. Não, não tem segredo, não tem mágica, é o diário, é a persistência, é, é- tem que fazer isso agora, explica para a criança, é a rotina, fazer todos os dias, ter o planejamento do que vai acontecer no dia. Não tem segredo. A rotina é imprescindível para a criança, é imprescindível. Cumprir horários, planejar, incluir a criança nesse planejamento, fazer esse planejamento se cumprir, fazer o que foi planejado, que se cumpra, dentro da flexibilidade que nós já falamos. É isso, entendeu? É fazer todos os dias a mesma coisa. É cansativo, é exaustivo, mas o objetivo é alcançado. Quando nós Uhum. escutamos isso, mas como que aí ele acontece e em casa não acontece? Porque aqui eu faço a rotina, aqui eu tenho planejamento. É simples. É simples e ao mesmo tempo complexo, porque é, é exaustivo, sim, mas é recompensador. É uma coisa que as Sim, crianças elas retribuem e elas ficam seguras, elas ficam calmas e elas se tornam adolescentes mais centrados, mais autônomos e adultos bem resolvidos. isso. É. E a gente, é tão interessante como a autonomia se desenvolve com a rotina, né? Porque quando a gente que vive isso no dia a dia, você vê a criança praticamente agindo sozinha, porque ela já sabe na cabeça dela qual é a rotina. Então, tipo, ela vai, sai do almoço, agora tira o chinelinho, né? Porque ela sabe que ela, depois que ela se limpou, tal, escovou os dentinhos, ela vai deitar no colchãozinho. Tira o chinelinho, já põe o chinelo embaixo. Ela já está acostumada com a rotina. E isso dá confiança por quê? Porque ela sabe que em algum momento vai chegar aquela hora dela ir embora, né? Ela sabe que ela vai encontrar o papai e a mamãe. Então, em casa também, né? Tem que ter a rotina, o horário de se alimentar e saber que depois vai ter o tempo com a mãe e pensar no futuro dessa criançada. Pensar no É isso futuro, aí. de como que eles vão se tornar, né? Como você falou, Uhum. adultos resolvidos. Tem Né? uma página no Face que chama Valoriza Educacional. Lá eles têm uma tabela que, né, para quem não é da área da educação, fica mais didático, fica mais claro. Eles têm uma tabela lá para crianças maiores, escrito, de uma rotina semanal. Dá para dar uma olhada lá para ter uma base do que a gente Legal. está falando. Uhum. No E daí Google com também, crianças menores é com desenho, né? Com crianças pequenas são os desenhos. isso, é isso que eu ia falar. No Google tem bastante Uhum. exemplo de rotinas, tem da Turma da Mônica, de vários, né, personagens que a criançada gosta, eles no desenho fazendo o que é para fazer, né? No caso, Uhum. você estipula a rotina em forma de desenho. A criança tem facilidade para entender. E eles gostam Uhum. tanto, né? E É, quando eles fazem, gente, ó, os né? combinados. Aplaude, né? Quando Uhum. eles fazem o que você está pedindo, que você combinou, sabe? Porque isso dá autoestima para a criança, Sim, o dá reforço autoconfiança. positivo. Uhum. Isso é o reforço positivo. Quando a criança Exatamente. cumpre, quando a criança cumpre a meta que você estabeleceu, você elogia, você recompensa, você estimula. Isso é o reforço positivo. Sempre que a criança fizer o que você propôs, o que está no planejado, você faz o reforço positivo. Para estimular ela a continuar fazendo, né? Uhum. Porque é muito fácil a gente xingar, né? Quando não Sim. faz. Mas quando faz, a gente precisa valorizar, né? Para a criança ver que ela está, né, sendo vista, está sendo notada, né? Porque Uhum, que ela muita está raiz no dos caminho problemas. certo. Isso, exatamente. Ah, eu vou continuar fazendo porque é assim que eu tenho que fazer. Uhum. Ai, gente, ó, tá muito bom o papo. Mari, muito obrigada por tudo aí, viu? Foi muito bom conversar com vocês. Daqui a pouco a gente já perde aí a conexão. Nem sei quanto tempo tem já que a gente está aqui na live, mas a gente sabe que 1 hora acaba o tempo, né?
O pessoal que está acompanhando agora, que a gente tentou fazer ontem a live, tanto ela de lá quanto eu daqui, mas não deu porque o Instagram estava bugado mesmo, né? Mas foi muito bom, a gente conseguiu hoje, vai ficar aí 24 horas, compartilhe, fala para o pessoal aí que tem criança em casa, para poder estar seguindo aí essas dicas, né? No Google, eu ia falar que a hora tem bastante também exemplo de quadro de recompensa, né? Da criança, ao passo que ela vai fazendo as coisas, você vai colocando estrelinha, vai dando um up para ela continuar fazendo estímulo, né? E Para quem é bem quiser se legal. aprofundar nisso, Sim, faz parte da psicologia comportamental, que são as ok. recompensas e as trocas, para quem quiser se aprofundar nisso. Como é o nome? Repete pra gente. É a psicologia comportamental, que faz as trocas e as recompensas. Tá, então, procura por aí, por essa dica aí que a Mari falou. Você vai encontrar bastante informação e a gente tem que fazer o nosso melhor com as nossas crianças, né? Vocês em casa, a gente na creche, e para que a gente tenha um futuro para elas melhor, né, gente? Obrigada por tudo. Mari, a gente vai se encontrar de novo, hein? Gostei muito bem. Obrigada de Obrigada, verdade. Gentil, quem interagiu com a gente aí. Obrigada, gente. O povo que vai e volta tá aí. Esther, Silvia, Brenda, a Nutri aí da Mari, teve um pouco que entrou. A Tainara falou que quer voltar a ser minha aluna, mas ela nunca foi a minha aluna. É isso aí. Obrigada, Mari, Carlos, pessoal que tá acompanhando aí. E vai ficar salva a live, né, gente? Então, quem não teve a oportunidade de ver ela inteira, olha lá depois, vai ficar disponível, tá bom? Obrigado, gente. Tchau, Mari. A gente se vê. Tchau. Beijo. Beijo.